imagem e semelhança de Deus. Eles precisavam ser destruídos, porque eles estavam destruindo o povo de Deus. E a humanidade, diga-se de passagem, né? A humanidade. Então, tanto o dilúvio, que foi um reset, tanto ali com Josué, destruindo os gigantes e os cananeus, e agora Davi, todos esses homens foram usados por Deus, né? Noé, Josué, Davi, foram usados por Deus nessa campanha contra os inimigos de Deus. E há pessoas que deixam essas coisas passar despercebido, mas nem todo mundo tem essa insensibilidade. Há pessoas que são sensíveis e percebem, olha, isso é obra do Senhor. E viram então Davi, que era realmente um homem usado por Deus. O povo vai declarar isso. E o interessante é que o povo estava unido neste momento. O povo como um só irmão, né? Irmãos, e talvez seja essa a motivação de Davi escrever o Salmo 133 e dizer, olha como é bom, né? O povo, os irmãos estarem unidos, os irmãos viverem em união. E essa é a vontade de Deus, que vivamos em união, porque o Senhor não está no céu indiferente aos nossos problemas, às nossas demandas. Ele quer lutar conosco, mas Ele quer usar um instrumento dele para derrotar o inimigo de Deus. Isso é algo assim extraordinário, saber que nós fazemos parte do plano de Deus, nós, o povo de Deus, fazemos parte do plano de Deus, e não podemos nos omitir disso. E Davi não era um covarde, ao contrário, chamava Davi para a briga, ele estava partindo para a briga, né? Ele sabia que tinha que derrotar os inimigos de Deus. E você fala, pastor, será que o senhor está fazendo uma exegese, ou seja, colocando no texto algo seu, né? Um achismo? Não, se você observar o texto, conhecer a história de Davi, muitas vezes Davi queria entrar numa cidade e destruir todo mundo, o Senhor falou assim, não quero que você destrua. Mas muitas vezes o Senhor falava, vá lá e destrua tudo, e Davi, não me esforço. E muitos salmos Davi compôs dizendo isso, que tinha desejo de pegar os filhos dos inimigos e chocar eles, bater contra as pedras. Claro que esse tipo de sentimento não cai bem para nós, né, cristãos, que nós estamos no período da graça, não que não houvesse graça no Antigo Testamento, né, mas naquela época Deus mandava matar, e hoje, deixa com ele faz o serviço, nós só precisamos ser obedientes, né? Deus hoje não vai mandar ninguém matar ninguém, né, porque a sentença já foi dada com a vinda de Jesus, onde aquele que crê está salvo e o que não crê já está condenado. Mas vamos ao texto, porque há algo interessante que eu quero mostrar para vocês. Nós paramos no verso 3 e o verso 4 e 5 vai nos revelar coisa assim extraordinária. E aí a gente vai entender por que Davi então foi inspirado a compor esse salmo tão belo que a maioria dos cristãos, se não todos, né, conhece bem de cor salteado. No verso 4 diz assim, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Será que essas datas, né, essa idade de Davi aqui, em cada evento, será que isso não reporta, não direciona você a uma pessoa? Claro, né? Davi ele vai reinar 7 anos em cima de 2 tribos, influenciando 2 tribos. As outras observavam a atitude de Davi e percebia que Davi tinha tudo para se tornar rei sobre todo Israel. Então, durante 7 anos e meio, Davi reinou sobre 2 tribos e 33 anos sobre todo Israel. Bem, nós vamos encontrar em Apocalipse Deus chamando o seu povo de Israel, né? E a gente sabe que a idade que o Senhor começou o seu ministério foi com 30 anos. E o Senhor, ele comissionou os seus discípulos e os capacitou para o trabalho missionário durante 3 anos. Aos 33, o Senhor foi morto, ressuscitou e foi assunto ao céu.
Interessante, não é coincidência, é Deus no controle da história. Vocês, claro que Davi não conheceu Jesus como nós conhecemos, mas Davi, em muitos momentos na vida, Davi teve uma experiência com o anjo do Senhor. Eu não sei se vocês já perceberam, acredito que vocês já devem ter lido a história de Davi, quando o último gigante é morto. Em alguns textos bíblicos que diz que logo no capítulo seguinte diz que Satanás tentou o povo, na verdade tentou Davi, fazendo com que Davi se envaidecesse. Como eu disse para vocês, eles eram seres híbridos. Davi derrota esses seres híbridos, né? Os 4 que restavam depois de Golias. E aquilo causou uma certa vaidade em Davi. Tipo, olha, veja como é que, né, eu consegui e tal, agora vamos numerar os meus homens, né, o povo, né, porque agora estou reinando sobre todos vocês, né, e sou o cara. E Davi envaideceu-se, e o Senhor chamou a Davi a atenção e disse: olha só, eu quero te punir, você vai escolher 3 formas. Davi já percebeu que cometera um erro por ter numerado o povo, não porque não era permitido numerar o povo. Não havia problema em numerar o povo. O problema, a motivação de numerar o povo, é que contrariou o Senhor, porque a motivação foi pela vaidade. Irmãos, vaidade é o primeiro pecado que faz com que o homem caia. E é interessante na vaidade, porque ninguém ora assim: Senhor, né, tira essa vaidade, esse orgulho do meu coração. Irmãos, ore para que eu não seja vaidoso. Você já ouviu alguém orar assim? Ninguém. E muitas vezes as pessoas são até elogiadas, não são impedidas de cantar, de pregar, de dirigir, de ensinar, mesmo sendo vaidosos. Mas a Bíblia diz que a vaidade precede um tombo. E Satanás sabe disso porque ele teve essa experiência. Paulo diz que a vaidade foi o pecado de Satanás. E como ele sabe disso, por experiência, ele aproveitou essa oportunidade para, destruiu os meus familiares, né, que eram seres híbridos, então agora eu vou te induzir ao erro. Porque Davi não foi possesso de espírito maligno, que a gente entende muito bem que esses espíritos imundos são os espíritos desses seres híbridos, desses gigantes. Mas Satanás, ele age de outra forma. O modo operante dele é trabalhar em nossa mente, fazer-nos envaidecer, nos induzir ao erro, fazer com que vivamos em desunião e não em união, em desarmonia e não em harmonia, contrária à vontade de Deus, quando a vontade de Deus é que sejamos unidos, que vivamos em harmonia, porque Ele tem-nos como um só povo, um só rebanho, e Ele é o único Senhor, a quem devemos louvar e adorar. Mas o diabo sabe disso, então ele vai agir. Ele não pode agir contra o Senhor, porque é Senhor dele também, mas pode usar os servos do Senhor, aqueles criados à sua imagem e semelhança. É uma forma de afrontar o Senhor. É como, né, o filho que faz algo que entristece o coração do pai, e quando um amiguinho desse filho, né, o induz ao erro para entristecer o coração do pai. Assim que ele faz. Porque o diabo foi criado por Deus, é servo involuntário, mas é servo de Deus, porque só faz aquilo que o Senhor permite fazer. E Apocalipse diz que ele está preso, ou seja, limitado para agir. Entenderam? Então, assim, Davi tem algumas qualidades, ou algumas coisas na vida de Davi, faz ele parecer um pouquinho com Jesus, tipo assumindo o governo de todo o povo aos 30 anos. Entende? E Davi foi o rei que reinou mais tempo sobre Israel. E até hoje é lembrado, né, e com boas lembranças, por ter sido rei de Israel. Mas é interessante, continuando aqui no verso 6, diz assim: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz,
Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Você deve ter observado aqui que os jebuseus se tornaram o inimigo de Israel, o inimigo do povo de Deus. E eles estavam ocupando a cidade santa. Logo, Davi entendeu que ali eles não poderiam permanecer. Era um inimigo comum ao povo de Deus, a todas as tribos. E Davi, com aquela determinação que só o Senhor poderia conferir ao homem, Davi disse: não, eles não vão habitar aqui. Vocês estão comigo? Vamos destruí-los? E assim foi feito. Eles foram destruídos, desbaratados, e Davi tomou aquele lugar e ali assentou o seu templo, o seu trono, e passou a reinar ali todo o povo de Deus. Compreende? Então, pode ter sido esta a motivação de Davi, vendo que o povo estava com ele, unido com ele. Pode ter sido essa a motivação de Davi ter composto o Salmo 133, dizendo: olha como é bom e como é agradável a Deus que os irmãos vivam em união. Os irmãos se referindo ao povo de Israel. Bem, a vontade de Deus é que os cristãos vivam unidos. E por quê? Eu quero mostrar para vocês pelo menos 4 razões porque Deus quer que vivamos em união. Primeiro, porque Ele é Deus e está exigindo isso de nós. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo: não, porque Deus falou comigo, não, porque Deus me mostrou, porque Deus me mandou dizer. Mas quando vocês observam a vida da pessoa, as motivações, você percebe que não foi Deus. Isso aí é da ideia da pessoa, é a vontade humana mesmo prevalecendo. Mas Deus, Ele não nos pede, Ele exige de nós, porque nós temos uma tendência ao pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. E a Bíblia diz que Jesus não confiava no homem. Melhor dizendo, não confiava na natureza humana, porque sabia que nós somos frágeis e tendenciosos ao erro. Então, Ele não está pedindo, Ele está mandando, dizendo que, olha, vivam em união. Porque do contrário, irmãos, nós não vamos habitar o céu de Deus. E o Senhor Jesus também disse: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você ama o Senhor, com certeza guardará os seus mandamentos. Segundo, Deus está nos mostrando com a história bíblica, a história que nós contamos, e também a história secular, a história de toda a Bíblia. Ele está nos mostrando que o seu povo, ele tem um inimigo comum, e não é o meu cônjuge, não são meus filhos, não são meus parentes, não são meus irmãos em Cristo, nem os meus vizinhos. Nós temos um inimigo comum, um inimigo que age quando nós estamos dormindo, quando nós estamos em atividades, ele está agindo. Porque por mais que a gente acredite que não, mas no campo espiritual, em outra dimensão, estão os seres do mal agindo contra os servos do Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso. Mas quem somos para poder vencê-los? Se não pelo poder de Deus. Se o Senhor não estiver conosco. E Jesus falou assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Como nós venceremos o inimigo invisível? Só por Jesus. E se Ele está nos mandando ser unidos, porque unidos nós seremos mais fortes. É interessante que Apocalipse diz que o povo de Deus, os santos e os salvos, julgarão esses inimigos do Senhor, os anjos caídos. Nós estaremos
participando desse grande tribunal para julgá-los. Mas como se aqui nós não somos unidos, desobedecendo então a ordem do Senhor? E vejam, terceiro lugar, Deus quer que vivamos em harmonia, a despeito das diferenças de opinião e estilo de vida. Cada um de nós temos uma opinião diferente para cada situação e coisas. Mas apesar da diferença, podemos viver em união. O povo de Deus era um povo misto, várias tribos, pessoas que vieram de outras nações, mas estavam ali como povo de Deus. Nós não podemos pensar que Israel lá é o povo que Deus ama, é o povo de Deus. Não, isso é um pensamento errado. A Bíblia não nos ensina assim. Quando você lá lê Apocalipse, ouve lá os 144 mil, ali está falando de todo Israel, é um número de todo o povo de Deus, todos os salvos, é um número, naquela época, quando se apresentava um número desse, era para dizer assim, olha, era um número infinito de pessoas, de servos de Deus, e não 144 mil, ou seja, Apocalipse não pode ser traduzido ou interpretado de uma forma literal, porque é um livro cheio de símbolos e figuras. Por que lidar com um texto que é cheio de símbolos e figuras e entender que aquilo é literal? Não, não é. Está representado ali todo o povo, tanto judeus, gregos, brasileiros, toda gente de toda parte da terra. Todo aquele que se rendeu a Cristo faz parte do povo de Deus. Mas pessoas que pensam diferente. E ninguém é obrigado a pensar como o pastor. Mas uma coisa interessante, nós temos alguém em comum. E é por isso que nós estamos aqui. Quando eu penso em igreja, eu vou à igreja para ter comunhão com Deus e comunhão com vocês, que pensam diferente de mim. Mas nós temos algo em comum, Jesus. Participamos da mesma comunhão com Ele. Isso é importante. Isso é uma ordem do Senhor. E isso agrada ao Senhor. E por último, para Deus, ou seja, devemos viver em união, porque para Deus viver unido é prova de submissão ao Senhor e um critério para louvá-lo e adorá-lo. Vocês acham que, como pastor, eu posso estar aqui à frente chateado, zangado, magoado com uns de vocês? Com certeza não. Como é que o Senhor vai falar ao meu coração e transmitir a mensagem ao seu coração se eu não estiver em comunhão com o Senhor? Compreende? A própria Bíblia diz, quem que vai falar Senhor, Senhor, senão pelo Espírito? Ou seja, quem não está em harmonia com Deus, não pode ter a boca usada pelo Senhor. Por isso que, apesar de Saul ter sido ungido, foi o rei, um dos mais atrapalhados, o primeiro e mais atrapalhado de Israel, porque ele fez coisas que não era competência dele. Por exemplo, fazendo sacrifício. Saul achava que era algo assim magnífico, oferecer um sacrifício ao Senhor, mas ele não era sacerdote. Por que ele tinha que fazer isso? Vocês entendem? Então nós conhecemos um Deus criterioso, um Deus que exige de nós atitudes, e que muitas vezes nós atropelamos isso. E uma das coisas importantes e fundamentais para que a igreja permaneça é a união entre nós, apesar de pensarmos diferente. Compreende? E isso é uma exigência de Deus. Precisamos entender. E será muito bom quando nós vermos uma família, famílias unidas, igrejas unidas, sociedades unidas, e podemos falar como Davi, olha como é bom e agradável viver os irmãos em união, em harmonia. Será muito bom, mas será que está distante da gente ver isso? Ou será que nós não podemos nos esforçar, baixar as nossas armas, o nosso eu, porque inclusive uma das exigências do Senhor para segui-lo é renunciar à nossa própria vontade. O Senhor Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, mas disse, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Renuncie a sua vontade, o seu ego, o seu eu, porque nós temos isso muito inflamado, inclusive dentro da igreja.
o nosso eu está muito inflamado. E quando o eu se inflama, o Espírito de Deus fica olhando, sisudo, esperando uma decisão nossa. E essa decisão se chama arrependimento, mudança de atitude, de direção. Como Deus pode agir num ambiente desse? Como Deus vai agir numa família onde os membros da família vivem em conflito, em desarmonia, apesar de ter o título de família cristã? Como Deus vai agir? Jesus muitas vezes usou palavras fortes como hipócritas, ou seja, vocês estão representando, porque essa questão de hipócrita, né, está lá no passado, quando aquelas pessoas que faziam parte do teatro colocavam umas máscaras, né, descaracterizando, né, quem eles realmente eram, e aquelas pessoas eram chamadas de hipócritas, porque estavam representando. E Jesus está condenando aqueles líderes dos judeus que faziam isso. Conheciam a palavra, mas procediam de uma maneira diferente, induzindo o povo ao erro com as suas próprias atitudes, mas exigindo obediência a Deus, mas contrariando os preceitos do Senhor, criando para o povo ensinos humanos, ou seja, preceitos humanos e não de Deus. Que nós possamos refletir nisso, e toda vez que você lê o Salmo 33, passe a ler com essa visão, entendendo que o desejo de Davi é que houvesse união no meio do povo, e que isso era uma exigência do Senhor. E não foi por outra razão senão esta, que Davi foi considerado como um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia questão de obedecer ao Senhor, e ele era rigorosamente obediente ao Senhor, apesar de suas fraquezas, para mostrar que ele não era um super-homem, nem um semideus, ele era um homem pecador como qualquer um de nós. E o interessante, como homem sincero que foi Davi, é que quando ele cometia seus erros, ele fazia questão que os seus escritores deixassem bem registrado. E você tem um desses, o Salmo 51, que quando ele comete aquele adultério, homicídio e adultério. Você vê que Davi entende a sua fraqueza, e entende que a sua vida precisa estar aos pés do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Nos coloquemos de pé. Quero agradecer a presença dos irmãos, da nossa visitante também. Deus abençoe a todos. O nosso desejo é que vocês tenham uma excelente noite.